Olá, professora Adriana Menezes, de Direito Previdenciário. Estou aqui, para tratarmos sobre a Previdência. E nessa aula, nós vamos falar sobre a evolução legislativa da Seguridade Social. Porque hoje, atualmente, nós temos um conjunto integrado de ações que vai assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social. Esse conjunto é chamado de Seguridade Social. Mas até chegarmos nos tempos atuais, como foi a evolução, da previdência, da Seguridade Social no Brasil? Então, vamos começar exatamente com esse tema: evolução da legislativa da Seguridade Social. Então, veja, nós vamos iniciar esse processo já com a primeira Constituição do Brasil, a Constituição Federal, a Constituição do Império, a Constituição de 1824. Nessa Constituição, não se fala, em termos de previdência, assistência, não. O que a Constituição do Império tratou foi exatamente dos socorros públicos. Veja lá, dos socorros públicos. Então, ali o Brasil estava nascendo, Lá a independência se dá em 1822 e em 1824, com a primeira Constituição, não se tem ainda aquela preocupação do Estado em amparar o trabalhador, como já tinha nos países europeus, aquela preocupação do Estado amparar o trabalhador em caso de infortúnios sociais. Nós sabemos que 2 países foram precursores na questão da previdência e da assistência social: a Inglaterra e a Alemanha. A Inglaterra, com a chamada Lei dos Pobres, ou Poor Law, e a Alemanha, em 1883, por meio do chanceler Otto von Bismarck, ele cria a assistência social. Então, vemos que já na Europa já tinha essa preocupação do Estado, como promotor da justiça social, do amparo ao trabalhador em caso de infortúnios sociais. O Brasil está nascendo e, nesse momento, em 1824, a gente só tem a Constituição de 1824 falando isso. Então, àquela época, aquelas pessoas que se encontravam, em situações de infortúnios sociais, invalidez, morte, de alguma pessoa da qual ela era dependente, ficava à mercê da misericórdia. E muitas vezes o papel aí era desenvolvido pelas santas casas de misericórdia que acolhiam essas pessoas. Já em 1891, com a primeira Constituição republicana, nós temos a expressão nesta Constituição, a expressão do termo aposentadoria. Então, a Constituição de 1891, ela vem conceder a aposentadoria somente para os funcionários públicos. Veja que naquela época, nem se utilizava o termo servidor. Então, apenas para os funcionários públicos, mas em caso de invalidez permanente. Nem se tinha à época o quê? A noção de aposentadoria chamada ordinária, aquela aposentadoria por tempo de serviço. Então, veja mais uma evolução. Nós saímos do Império, chegamos à República e a Constituição de 1891 traz, pelo menos, assegurando aí a aposentadoria para os funcionários públicos. Tudo bem. Mas o marco
mesmo da Previdência Social no Brasil, que é considerada tanto pelos órgãos do governo, pelos órgãos ministeriais, pelo extinto Ministério da Previdência Social e pelos próprios doutrinadores, o marco é o ano de 1923. Por que o ano de 1923? Porque é nesse ano que é publicada, editada a chamada Lei Eloy Chaves. Olha, não podemos esquecer, em termos de evolução legislativa da Previdência Social, nós nunca podemos esquecer essa lei, que na verdade não era uma lei, né? É um decreto legislativo chamada Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves, embora, cuidado, viu, com provas especialmente feitas pelo CESP, embora a Lei Eloy Chaves não seja o primeiro ato normativo a tratar de previdência social no Brasil, ela é considerada o marco da previdência no Brasil. E por quê? Pela sua estrutura. A lei, né, que trata, pela estrutura dessa lei, considera-se a Lei Eloy Chaves o marco inicial da Previdência Social no Brasil. E essa lei, ela cria, por que ela é tão importante, né? Ela cria a chamada Caixa de Aposentadoria e Pensão para os empregados das estradas de ferro do país. Veja, eu há pouco havia falado que um dos países precursores em termos de previdência social no mundo é a Inglaterra. Nós, aqui no Brasil, tivemos a implantação das estradas de ferro por companhias, né, e pelo know-how inglês. Então, veja, nada mais do que, né, copiar, vamos dizer assim. Então, os primeiros que tiveram essa caixa de aposentadoria e pensão foram os empregados das empresas de estradas de ferro. Então, cria-se ali a caixa de aposentadoria, concedendo aposentadoria por invalidez ou a chamada aposentadoria ordinária, que é nada mais a aposentadoria por tempo de serviço. Só que essa caixa de aposentadoria, ela era por empresas, né? Então, a empresa de estradas de ferro tinha sua caixa de aposentadoria e pensão para os seus empregados. Veja, para os seus empregados. Então, eu posso dizer que ela é o marco da Previdência Social? Sim, mas não posso dizer que ela é o primeiro ato normativo no Brasil a tratar de previdência. Por quê? Porque eu tenho, em 1919, olha, o Decreto Legislativo 3.724, que tratava sobre o seguro obrigatório de acidentes do trabalho, né? Então, eu não posso. Então, lá na minha prova, eu vou considerar correto que a Lei Eloy Chaves é o marco da Previdência Social no Brasil. Que a Lei Eloy Chaves, ela cria caixa de aposentadoria e pensão para os empregados das estradas de ferro no país. Sim, mas vou considerar errado se tiver a Lei Eloy Chaves é o primeiro ato normativo que trata de previdência social no Brasil. Sim, não é, né? Antes mesmo dela, nós já temos algumas normas, alguns atos normativos, como você viu há pouco, a Constituição de 1891, concedendo a aposentadoria por invalidez aos funcionários públicos, ok? Nessa década, na década de 20, então, nós temos a criação de outras caixas de aposentadorias e pensões. Então, outras empresas também criaram caixas
de aposentadoria e pensão para os seus empregados. Então, o que eu penso dessa época? As caixas de aposentadorias e pensões eram ligadas a determinadas empresas, as empresas. Já na década de 30, nós temos, veja, aí na década de 30, nós vamos ter o que a gente chama de institutos de aposentadorias e pensões. Em 1933, nós temos aí a criação do primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensão, que foi o IAPM, né, dos Marítimos. Qual que é a evolução entre Caixa de Aposentadoria e Instituto de Aposentadoria e Pensão? Na Caixa de Aposentadoria e Pensão, ela era ligada a uma empresa, então era para aqueles empregados de determinada empresa. Já no caso dos institutos de aposentadorias e pensões, que nascem na década de 30, por quê? Porque o Estado brasileiro começa a se preocupar se aquelas caixas criadas iriam suportar no futuro, teriam condições financeiras de suportar os benefícios de aposentadorias e pensões. Então, esse modelo de CAP, né, Caixa de Aposentadoria e Pensão, ele foi substituído na década de 30 pelo IAP, Instituto de Aposentadorias e Pensões, que, na verdade, já não está mais ligado à empresa, mas os institutos, eles estão abarcando, assegurando categoria de trabalhadores. Então, o primeiro, nós temos aí o IAPM, né? Os marítimos. Depois nós tivemos institutos de aposentadoria e pensão dos trabalhadores do café, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos industriários, do comércio. Então, já verifica o quê? Que o Estado começa, né, a se preocupar com esses infortúnios sociais do trabalhador. E esse modelo de Instituto de Aposentadoria e Pensão, ele vai até a criação do chamado INPS, né, que nós conhecemos tanto, apesar de extinto, as pessoas ainda continuam a falar dele. Então, para fechar, os IAPs, eles vão o quê? Diferenciar das caixas de aposentadorias e pensões, porque atendem às categorias de trabalhadores. Então, não estão ligados mais às empresas. E na década de 30, nós temos também um ganho. Por quê? Porque a Constituição de 34, né, a Constituição da Era de Vargas, ela traz o termo, pela primeira vez, o termo previdência na Constituição. Veja, previdência, não previdência social, mas já traz o termo previdência. E ela traz também a chamada forma tríplice de custeio. O que seria forma tríplice de custeio? A previdência, ela vai ser custeada com contribuições do governo, né, quer dizer, do Estado, dos trabalhadores e dos empregadores. Então, forma tríplice de custeio, né? Contribuições aí de 3 segmentos: Estado, empregador e empregado. Mas lembrando que não vamos ter, por enquanto, o adjetivo social, que ele só vai aparecer na Constituição de 1946. Veja, a Constituição de 46, ela sim traz no seu texto a expressão previdência social. E a partir dela, as demais constituições continuam tratando previdência social. Então, a Constituição, né, de 67 e a nossa Constituição de 88 traz também, inclusive, previdência como um dos direitos sociais do trabalhador. Nós, partindo ainda para a evolução legislativa, nós temos em 1960
a edição da Lopes. O que é a Lopes? É a Lei Orgânica da Previdência Social. Veja, muitas vezes nós nos pegamos reclamando de tantos artigos, né, de tantos atos normativos para estudar. Poxa, quantos institutos de aposentadorias e pensões foram criados, né, entre as décadas de 30 e 50, cada um com uma legislação específica. Então, em 1960, veio a Lei Orgânica da Previdência Social, a Lopes, para unificar a legislação securitária, né? Trazendo que uma unificação, tornando mais fácil para administrar toda essa legislação. E em 1963, nós temos aí o quê? Nós temos a instituição do Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, o chamado FUNRural. Veja, o FUNRural nos demonstra que já começa, sim, a preocupação com o trabalhador rural, mas nós temos a separação de previdência rural e previdência urbana, que só vai se juntar, que só vai ter o mesmo tratamento com a Constituição de 88. Então, em 63, voltando, nós temos aí a criação do FUNRural. E em 66, presta bastante atenção, é instituído, é criado o nosso tão conhecido INPS. O INPS, ele é criado por um decreto-lei de 1966, mas ele passa a existir, né, em 1967. Por quê? Porque esse decreto-lei, ele vai entrar em vigor somente em janeiro de 1967. Então, apesar do INPS ter sido instituído pelo decreto de 66, ele só passa a existir de fato em janeiro de 1967. E o INPS, ele vem da unificação dos IAPs, dos Institutos de Aposentadorias e Pensões. Então, agora o INPS, ele passa a cuidar da previdência social no Brasil, né? Não existe mais INPS, tá, minha gente? Existe INSS, mas em 67 até, né, meados de 90, nós temos o famoso Instituto Nacional de Previdência Social. Nascido pelo quê? Criado pela unificação dos institutos de aposentadorias e pensões, certo? Importante, 1967, nós temos aí a integração do seguro de acidente de trabalho à Previdência Social. Por quê? Porque até então ele estava sendo tratado como um ramo à parte. Lembra que, quando eu falei da Lei Eloy Chaves, criada em 1923, que não seria o primeiro ato normativo de previdência no Brasil, que já tínhamos um decreto-lei em 1919 que tratava sobre o seguro obrigatório de acidentes do trabalho? Sim, ele só veio fazer parte, esse seguro, né, na legislação previdenciária como parte da Previdência em 1967. Até então, era considerado um ramo à parte. Em 71, nós temos a criação do Pró-Rural. O que seria o Pró-Rural? O Programa de Assistência. Olha, assistência, não previdência, tá? De assistência ao trabalhador rural, cujo principal benefício era a aposentadoria por velhice.
após os 65 anos de idade. E equivalia, o valor dessa aposentadoria era equivalente a 50% do salário mínimo de maior valor no país. Sim, naquela época nós não tínhamos um valor apenas do salário mínimo, nós não tínhamos um valor unificado para salário mínimo. Eu me lembro, né, eu era criança e quando se reajustava o valor do salário mínimo, eu corria para ver a diferença entre esses valores. Para cada região do país se tinha um valor do salário mínimo. Só que o pró-rural, ele concedia, independentemente do trabalhador rural estar numa ou outra região, essa aposentadoria por velhice, né, a partir dos 65 anos, com o valor de 50% do salário mínimo. Qual? Daquele de maior valor vigente no país. Então, a região sudeste, na época eu me lembro muito, era a que tinha o maior valor do salário mínimo. Então, era 50% do salário mínimo. Mas lembrando que o pró-rural é programa de assistência, né? Então, nós não tínhamos aí a previdência nesse caso, não é um benefício previdenciário, certo? Em 1977, olha que essa data para nós, em termos de concurso, ela é importante. Em 1977, nós temos a instituição do SIMPAS. O que é o SIMPAS? Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, né? Para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então fique até o fim que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na Lá Concurso, né? Então vem comigo, nós aqui da Lá Concurso, nós montamos um super curso pré-edital. Você pode ter certeza que este curso aqui para o INSS é o melhor custo-benefício da internet, um curso completaço, um curso de 6 meses. Durante 6 meses você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site por apenas 10 parcelas de R$ 35. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS em 2016, nós tivemos aí aproximadamente 1 milhão de inscritos, é isso mesmo, 1 milhão de inscritos, ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital turma 2 aqui da Lá Concurso, né? Professor, como é que eu faço para ter acesso aí às aulas inteiras, sem o corte do senhor, né? Então, vem comigo, atendendo a pedidos aí. Nós estamos oferecendo aí um curso grátis do INSS por 7 dias. Durante 7 dias você vai poder assistir aí as aulas do nosso personal coach, né? Mas para isso tem aí algumas regrinhas, né? Primeiro, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E de preferência marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas, né? Nós temos alguns programas aí de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir o vídeo do professor, né? Tem que curtir o vídeo do professor, tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da Lá Concurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Esse código aqui tem tempo limitado, tá certo? Tem tempo limitado, que é INSS YouTube 05. Com isso, você vai ter direito aí a ter o curso grátis, sem interrupções das aulas, dos nossos professores daqui da Lá Concurso. Bacana? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.